Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui, aguardando o dia de divulgação de vídeo, que está pronto para aprender junto comigo sobre os mais variados temas. A gente foca bastante em saúde, porque esse é o meu nicho, né, da minha carreira, entrevistando médicos e profissionais da área da saúde. Hoje não vai ser diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, reposição hormonal, menopausa, performance, os assuntos que estão super em alta, porque a gente está vivendo cada vez mais e a gente quer viver com qualidade até o final da nossa vida. Então, acho que esse é um grande motivador para que a gente corra atrás de uma vida melhor, qualidade mesmo no viver, né? Ter mais saúde, que é que a gente quer viver a nossa velhice com autonomia, independência, estando bem mentalmente também. Aproveito para agradecer o nosso convidado que está aqui hoje, Dr. Daniel Nogueira. Ele é médico, especialista em emagrecimento, performance e reposição hormonal. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria, uma satisfação ter você aqui. Eu tenho certeza que a gente vai hoje conseguir tirar as dúvidas de quem está em casa assistindo, porque é isso, né? Nunca é tarde para começar a ter um estilo de vida que é mais favorável para a gente chegar bem na terceira idade. Com certeza, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, poder conversar com você, Denise, a todo mundo que vai assistir também, né? Eu quero poder contribuir aqui um pouquinho com o que eu sei para ajudar a vida das pessoas que têm interesse, né? Precisam de reposição ou têm curiosidade de saber como é emagrecimento, quais os desafios. Então vamos nessa. Tem sido um desafio, porque hoje na internet, doutor, os próprios médicos, os influenciadores, tem muito médico que tá ali naquela linha tênue da atividade médica mesmo e do influenciador, né? Sim, com certeza. Então, existe isso hoje, esse posicionamento, o tirar dúvidas. A gente sabe que nada substitui uma consulta, mesmo que ela for online. A consulta, hoje a telemedicina é possível de ser feita, né? Então, foi um ganho aí da pandemia, se é que a gente pode falar isso, mas ela é sua, né? Então, quando você tá ali numa consulta, mesmo que ela seja de maneira remota, ela é sua consulta. Ela é pra você, os olhos estão voltados pra você, a sua história, a anamnese, tudo isso. É um desafio no dia de hoje, onde eu tenho eu sigo um médico que tira dúvida ali, e aí eu quero pegar aquela parte que ele falou que eu gostei, cada médico pode seguir uma linha. Claro. Aí eu gosto daquela que ele fala, um pouquinho do que você fala, um pouquinho do outro fala. E eu crio um jeito só meu de viver a vida que às vezes não combina. Não dá para ser dessa forma. A gente tem que seguir uma estrada ali mais sólida e sempre com a supervisão do médico, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente vive agora, que tá tudo na internet, a informação ela é de graça e é ótimo que a informação esteja lá, mas a gente precisa saber filtrar um pouquinho, entender que por trás da pergunta tem uma pessoa que já tem, de repente, uma doença que a acompanha, uma comorbidade. Fala um pouquinho pra gente sobre esse momento. Com certeza, foi muito importante nesse ponto que você tocou de saber filtrar informação, né? Porque hoje a gente sabe que o mundo é da tecnologia do digital. Então, hoje, inclusive, tem mais influencers que têm mais autoridade que médico, que o paciente, a pessoa se identifica, se conecta mais com a informação que o influencer passa e tá tudo bem. É como você disse, é saber filtrar e muitas vezes esse é o desafio da pessoa leiga, de diferenciar, né? Pô, isso aqui vai servir pra mim, isso aqui vai ser bom. Como você falou, a pessoa escuta uma informação de um, depois pega outra informação do outro. Se ela está tendo resultado, se ela conseguir encaixar, adaptar a informação de um, a informação de outro na rotina, no contexto dela, tá tudo bem. Só que alguns problemas que eu vejo, por exemplo, as canetas emagrecedoras, usar por conta própria. É a maior dor de cabeça que tem quando chega um paciente desse que está usando crônico, por conta própria. Por quê? Esse paciente, ele tá olhando só na balança. Eu perdi 10 quilos, perdi 8 quilos. Só que quando a gente vai perceber o que é que ele perdeu, às vezes é mais massa muscular. E esse paciente suspende de vez a medicação, e aí, quando ele suspende, o efeito rebote, que a gente chama de efeito sanfona, tem um reganho absurdo de gordura, o metabolismo está mais desacelerado porque ele perdeu o músculo ele é responsável por queimar energia, né? Vamos botar aqui, o corpo é uma máquina, e o que gasta energia nessa máquina, consome caloria, é o músculo, em grande parte.
Então, se ele perdeu, a maioria desse peso perdido foi músculo, ele piora muito a condição física dele, né? E dá mais trabalho para estruturar de novo, continuar com que esse paciente tenha resultado. A gente não pode mexer só na dosagem de hormônio. Tem que ver como é que tá a atividade física, sono, porque às vezes nada disso está regulado e não faz sentido você ficar aumentando dose para querer emagrecer. Se o peso efetivo que você está perdendo não for gordura, entendeu? É músculo. Mas é um trabalho, porque hoje as pessoas são mais influenciadas pela internet. Eu acho que é um pouco mais complicado, mas eu vejo sim que tem muitos pacientes que se beneficiam, porque termina meio que tendo uma rede de apoio de influenciadores que motiva a pessoa a querer correr atrás, né? O que não pode é ficar parado. Só a iniciativa já é um fator importante da pessoa querer mudar a alimentação, só em ela estar buscando ajuda já é importante, né? Então, acho que sim, eu vejo que é um desafio para nós médicos, mas eu vejo que tem paciente que se adapta bem e tem paciente que dá mais trabalho, a depender de onde vem essa informação, né? Você falou das canetinhas, né? E a gente sabe que elas custam caro, né? Então esse é um fator que eu sempre coloco como obstáculo para o combate da obesidade, porque quando você tem não só esse produto, né? Vários muito caros, acaba sendo um fator. Não adianta você poder comprar para fazer um tratamento de 1, 2, 3 meses para tratar a obesidade. A gente tem que pensar em algo mais a longo prazo. E aí, às vezes, isso mexe no orçamento daquela família. Então, eu coloco isso sempre como um obstáculo. Por outro lado, procurar auxílio médico, ainda que você fale assim, doutor, olha, eu não vou poder investir nessas canetinhas, nesses medicamentos, não vai dar. De repente, com o acompanhamento, você descobre que tem outras coisas por trás que estão te atrapalhando na perda de peso, né? Porque a questão da obesidade, do ganho de peso, não é simples, né? Então, não é só um fator, é bem complexo. Então, às vezes, tem outros fatores que, modificando, você vai conseguir, mesmo sem fazer esse investimento. E, claro, a gente pensa sempre no que tá mais ali hypado, né? Então, a gente fala muito de Mounjaro hoje, mas tem uma série de outros medicamentos que já tiveram um custo reduzido, que podem dar um resultado também satisfatório para paciente, né? Exatamente. O exemplo que a gente tem é que a liraglutida, ela já chegou no SUS, né? Tem paciente que já consegue fazer o uso da liraglutida sem pagar. O Ozempic, por exemplo, que é a semaglutida, ela já vai perder a patente agora em 2026. Então, acredito que o acesso vai ficar muito mais fácil, né? As pessoas vão ter mais acesso a poder comprar medicação. E daqui a pouco também o Mounjaro, não tem pra onde correr, porque já tá chegando, já tem no mercado negro, né? O retatrutida, que é o triplo agonista. Porque o Ozempic é o quê? Ele imita o hormônio da saciedade. O Mounjaro, ele imita o hormônio da saciedade e também melhora a captação de açúcar periférico pelo corpo. O retatrutida já tem 3 formas de mecanismo, então ele é bem mais potente, com menos colateral. Então o reta chegando, o Mounjaro vai ficar mais acessível, o Ozempic vai ficar mais acessível. Como você falou, às vezes o paciente se dá conta que o problema dele não é fome, não vai ser às vezes o Mounjaro que vai resolver. Como tem paciente meu que não foi só o Mounjaro que foi efetivo para perder peso, porque às vezes não é a fome que é grande, mas o paciente tem algum transtorno compulsivo com comida. Tem o estresse pós-traumático, que ele desconta na comida. Tem o estresse na parte profissional, ou tá tendo algum problema familiar, e ele descompensa na comida. Aí você tem que corrigir outras coisas. Você tá fazendo atividade física? Vamos produzir dopamina com isso aqui, em vez de procurar alimentos palatáveis, como chocolate. Doces em si, né, que aumenta mais a dopamina. Ele tá buscando isso. Então a gente precisa mexer nisso. É mais numa consulta mesmo para você identificar, bater um papo ali com o paciente para ver onde é que tá esses gatilhos dele e onde é que a gente pode atuar. Outra medicação que a patente caiu e tornou o acesso mais fácil foi o da lisdexanfetamina, que é o Venvance. O Venvance era absurdamente caro. Hoje o acesso está muito mais fácil. É uma medicação que está 1/3 do valor do que já foi. Então, para pacientes que têm compulsão alimentar, é uma excelente medicação também, mas bem individualizada, acompanhada com o médico, porque tem efeitos colaterais, principalmente se passar na dosagem errada. Fica insônia, taquicardia, pode piorar a crise de ansiedade se o paciente tem. Então, é uma medicação tarja preta. Não recomendo ninguém aí nessa por uma influência e começar a tomar, né?
Porque é muito simples hoje você ver um influencer que tem uma autoridade na comunidade de que segue ele e orientar a tomar suas medicações por conta própria. Mas cada corpo é um corpo, né? Tem que ver histórico familiar, como é que tá os exames do paciente. Mas é isso, eu acredito que cada vez mais o acesso vai facilitar para muita gente essas medicações que estão vindo. E como é que desmistifica isso? Porque para tratar a obesidade, então encaixando o uso dos remédios, que é super tranquilo de fazer, existe um pensamento de que, emagreceu porque tomou remédio, então ficou fácil para você, né? E como se fosse o remédio que fizesse todo o trabalho, sendo que ele é uma ferramenta, ele é um facilitador, mas ele não faz o trabalho todo sozinho. Como é isso? O paciente chega, às vezes, com esse preconceito ou já pensando, se antecipando em não contar para a família que vai tomar o remédio. Enfim, como que é essa conversa? Porque tem preconceito, né? Tem muito preconceito, é um tabu muitas vezes que eu identifico no consultório de pacientes que não vão, como você falou, não vai comentar com a familiar, com o parceiro, quer comer. Porque primeiro que tem medo de não ter resultado. Aí fala, já vou comentar que eu vou tomar um Mounjaro e vai que eu não perco peso. Só que qual que é meu objetivo na consulta do paciente? Porque, sendo bem sincero, a pessoa, se tomar um Mounjaro, ela perde peso. É uma medicação extremamente incrível, né? Para o paciente bem indicado. Só que qual o problema? É ele não adquirir bons hábitos, a cultura do que é a alimentação saudável, do que é, assim, dia de semana. Segurar um pouco mais a compulsividade por comer e final de semana ter o seu momento de lazer com sua esposa, com seu marido, com sua família, com seu filho, enfim. Tem que ter esse momento de lazer, mas ter boas escolhas. Quando o paciente ele vai fazer um acompanhamento comigo, eu dou para ele, você vai fazer a consulta com o nutricionista que trabalha comigo, o Diego. Ele vai montar uma dieta com a sua rotina. Ele quer saber o que é que você gosta de comer, os seus horários. A única coisa que ele vai fazer é a quantidade que ele vai ajustar. Mas o docinho que você gosta vai ter na sua dieta. O segredo tá na dosagem. Tudo em excesso vai fazer mal. Tudo em excesso. Até água, se a pessoa tomar demais, pode perder eletrólise e desidratar. Entende? Então, o principal que eu vejo, que eu quero atingir o objetivo com o paciente, é ele entender essa importância. Atividade física, se alimentar bem, fazer boas escolhas, o sono, regular o sono, tentar regular o estresse. Porque isso sim faz a diferença. Porque a medicação é uma bengala. Depois que suspender, se ele não tiver esses hábitos, se ele não corrigir isso, ele vai ter o efeito rebote. Entende? E nosso corpo, ele tende a voltar para o peso mais alto que já esteve, é isso? É porque pense o seguinte, o nosso corpo ele foi projetado para estocar gordura. Ele acha, na cabeça dele, da nossa, ele acha que a gente vive na natureza aí que vai caçar. A gente foi projetado para isso, né? Lá atrás. Então, quando você fica um longo período com esse peso, é como se seu corpo se acostumasse a entender que aquilo é para te esquentar. Então, no momento que você começa a diminuir comida e perder peso, seu corpo, peraí, não quero que ela perca gordura. Então, se você não está usando o músculo, se você não está contraindo ele na academia, não está usando, seu corpo vai fazer o quê? Eu não estou usando isso aqui, vou mandar um músculo. Não estou comendo proteína direito, não vai ter síntese de proteína, vamos usar um músculo como energia. Por isso que é importante bater a quantidade de proteína de acordo com seu peso, seu quilo, seu objetivo, fazer atividade física para seu corpo melhorar esse metabolismo de gordura. E às vezes a pessoa é inflamada, é um paciente obeso que está inflamado, está com os exames tudo alterado de inflamação. Precisa passar algumas coisas para diminuir essa inflamação, melhorar a resposta adaptativa do corpo. Então isso é muito individualizado, mas o que é mais importante é o paciente entender que o Mounjaro vai ser um motivador para ele perder peso, vai auxiliar ele nesse processo, mas eu já antecipo que se ele não adotar algumas medidas para a vida dele, ele vai viver refém da medicação. E ninguém quer, né? E ninguém quer. Ninguém quer viver refém da... Tem até paciente que se conforma, ficar em microdose, chegar na dose baixa. Isso aqui é só para ter autocontrole quando eu faço uma viagem para fora. Para eu não comer compulsivamente, loucamente. Vai para França, vai comer croissant, vai para Itália, só come massa. Tem um paciente minha que viajou agora com as amigas para Europa e falou, comi o meu prato, estava satisfeita, fazia minha caminhada pela cidade, foi ótimo. Até perdeu 1 quilinho lá na viagem. Viajou e perdeu peso. Olha, ótimo. Foi. Esse pensamento é bom, né? Do uso, da possibilidade do uso também
sem prazo determinado. Microdose, claro, e acompanhado, né? Com certeza. Tudo bem esse pensamento. Porque, na verdade, se a gente tá falando de obesidade, claro que você pode precisar perder 10 quilos, alguém pode precisar perder 30, 50, 80, 100. São cenários totalmente diferentes, Por isso né? que eu falo, é bem individualizado. Mas o que a gente pode comparar aqui, por exemplo, cirurgia bariátrica. Você está resolvendo um problema anatômico para uma questão emocional. Então, a maioria das pessoas que eu conheço que fez bariátrica teve reganho de peso e agora não tem um pedaço do intestino. Agora só teve um reganho de peso, como está com a saúde pior, porque você tirou uma parte do intestino que absorve nutriente. Eu tenho muitos pacientes lá bariátricos que tem que de vez em quando ficar fazendo soro. Soro muita gente não gosta, mas quando bem indicado, faz uma diferença absurda na vida. Esse é um tipo de paciente que deve olhar as vitaminas para fazer reposição, porque de forma oral não absorve. Entende? E tem um preconceito muito grande com relação às infusões. Eu não falo nem o termo soroterapia, que, como a gente falou vai falar de... Isso, chip de chip da beleza, prostituíram o nome, entendeu? O paciente chega lá falando de chip da beleza, calma. Não é bem assim. Assim como o pessoal fala, não quero fazer a soroterapia, que aí já virou um termo soroterapia, né? Já virou, parece uma coisa que é água. Né? Não é assim, né? Pode ter quem faça de um jeito que não funcione, mas também tem um jeito certo, indicado, recomendado. A gente não repõe ferro? Exatamente. Né? Às vezes não tem que ser dessa forma, né? Então, por que não, né? Na verdade, a gente precisa do bom médico, né? Do bom senso, para quando usar. Isso. Por exemplo, tem um paciente meu que ele foi correr a maratona agora em Nova York ou Paris. É porque era uma primeira e depois a outra. Ele falou, tem um soro aí pra eu ganhar massa muscular? Eu falei, não tem. Não tem soro pra ganhar massa muscular. Tá, legal. Eu já antecipei logo ele, não existe soro pra ganhar massa muscular. Se alguém vende esse sonho, eu já tô... Pode trazer ele aqui para conversar comigo, porque não tem, ele tem que me convencer. Mas repor vitaminas, diminuir dor muscular depois de uma corrida intensa para recuperar para uma data específica, sim. Baixar a ferritina de paciente, sim. Paciente que fez bariátrica não repõe vitaminas, sim, tem indicação. Mas é uma discussão que eu não vou perder meu tempo na rede social para debater com se funciona ou não funciona. Meus pacientes que passam em consulta comigo e têm indicação e fazem, vem resultado, é isso que importa. Eu quero dar satisfação para eles. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala de obesidade, então vamos partir aqui do emagrecimento, vamos para performance, né? Vamos. Então, você tá na obesidade e você não consegue nem se exercitar. Porque às vezes é muito difícil começar, medo de se machucar também, né? E a gente sabe que a atividade física faz parte desse hábito, desses novos hábitos que precisam ser conquistados e mantidos para a vida toda, né? Como é essa conversa? E qual é o momento? Então, claro, a gente está falando de pacientes diversos, né? Pessoas que precisam perder um pouquinho ou muito peso, mas às vezes... É difícil imaginar que perder 5% do peso corporal já vai trazer... É pouquinho em quilos, mas já vai trazer uma disposição, assim, inimaginável e uma segurança para essa prática de atividade também. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa conversa, que às vezes o paciente chega, eu não gosto, não me vejo fazendo. É bem difícil porque é uma coisa que tem que ir trabalhando com muitos pacientes. Tem alguns que precisam começar a ver um resultado para ficar estimulado e começar uma atividade física, uma caminhada, uma bike, alguma coisa assim. O que eu vejo? Eu falo a verdade. Você vai ter um resultado nesse tempo fazendo atividade física. Vai ser mais rápido, mais saudável se você fizer. Se você não fizer, o resultado é mais demorado, tem menos saúde e você vai ter que ficar aumentando a dosagem de medicação e mesmo assim você não está isento de perder massa muscular. Na musculação, alinhar com cardio é o melhor cenário possível, porque você está estimulando o músculo, protegendo ele de ser catabolizado no processo de emagrecimento, que o corpo use como energia, e você está fazendo atividade física aeróbica para aumentar o gasto energético. É o melhor cenário possível, mas nem todo paciente quer. Então, é uma conversa. Pessoas de mais idades eu também não vou... vamos fazer atividade física. Começa com a caminhada, é uma pessoa que nunca fez, né? Então, você tem que ir aos poucos conversando com ela. E quando ela começa a ver resultado, ela fica mais empolgada, né? Porque tem muita gente que tem medo de começar um processo desse e não ver resultado.
Tem muita gente que chega, doutor, eu vou emagrecer? Eu falo, vai, mas depende de você também. Eu tô aqui, vai ter nutricionista, meu celular fica disponível aqui 24 horas para você mandar mensagem, mas você precisa fazer sua parte. Isso aí não tem quem compre. Legal. E pessoas que já estão no peso ou muito perto do peso saudável, do peso adequado, também conseguem melhorar performance com tratamentos que você oferece, né? Quais são essas possibilidades? As infusões são parte disso? Fala um pouquinho pra gente. Então, o que eu vejo muito, tem alguns cenários, né? Tem gente que chega lá com vitamina baixa, B12 no chão, que tá relacionado com disposição, memória, né? Quando você corrige isso já num paciente, ele já sente uma melhora absurda. E se ele começa a perder peso, então a gente tá falando do emocional da pessoa, né? Que é muito forte. A pessoa que ela melhora a autoestima dela, ela meio que tá blindada. E isso interfere positivamente em todas as áreas, vai impactar. A pessoa vai produzir mais no trabalho. O relacionamento dela pessoal vai melhorar com o cônjuge, ou vai até achar uma pessoa, às vezes são pessoas tímidas que perdem 20 quilos, tem que reformar o guarda-roupa. Então é outra pessoa. Aí já quer fazer álbum de fotos, você já vê essa pessoa, que eu sigo todos os meus pacientes. Você já vê essas mulheres postando mais vídeos, antes você encontrava mais retraída, começa a aparecer mais. Então, quando você melhora a autoestima de uma pessoa, você já impacta ela indiretamente em outras áreas. É que não fica tão tátil. Não tem métrica palpável para você ver, mas você é um relato que você vê dos pacientes, né? Que você sente essa melhora. E tirando, querendo ou não, o peso, né? Só em você reduzir o peso, a pessoa vai ter energia. Isso é fisiologicamente explicado. Vai ter mais energia, mais disposição quando você regula a glicose, né? O açúcar. Então é fantástico. A reposição hormonal, você citou. É ótimo, Denise. É muito bom porque o paciente, hoje mesmo eu fiz implante no paciente que ele estava com sintomas que a gente chama de hipogonadismo, né? Que é baixa de testosterona, fica com memória, fica ruim, libido fica baixa, fica sem disposição. Então, quando bem indicada, você fazer essa reposição hormonal, que também é muito recriminada, mas quando bem indicada é algo fantástico. É como se a pessoa atravessasse um portal e tivesse uma vida com muito mais qualidade, né? Como se ela ganhasse 20 anos aí. Legal. E no que a gente vive agora, que a gente quer viver cada vez mais, né? Então imagina. Aí todo mundo entendeu que o corpo é um ativo, né? Que não adianta você envelhecer sem saúde. Todo mundo agora quer prolongar com saúde. Senão fica mais caro você chegar na velhice, investir para sobreviver, porque você já não vai ter a qualidade que você teria se você começasse um pouco antecipada. Legal. Que exames você precisa? Porque também essa história de médico e exame é assim. Se você vai ao médico, ele não pede muito exame, você reclama que não pediu muito exame. Se você vai ao médico, ele pede um monte de exame, você fala, mas tanto de exame que pediu. Então, não dá pra agradar todo mundo. Eu quero saber como é que é a sua rotina, o que você pede de exames, porque também você falou de vitaminas, minerais, não tá escrito na cara de ninguém, né? Você precisa dosar no sangue, então você precisa ter esses marcadores. Fala um pouquinho como é que é a sua rotina. Eu me considero, para minha área de atuação, eu me considero até mais conservador comparado a outros colegas. Eu peço realmente o que é necessário, porque não adianta eu pedir vários exames e, por exemplo, eu vou fazer reposição endovenosa de complexo B, mas complexo B, a maioria, ela é excretada pela urina. Não faz sentido eu pedir no sangue um selênio para o paciente e eu querer repor isso para o soro. Isso aí realmente eu vou estar mentindo para ele, que vai subir por aí. Não funciona assim. Eu trabalhei muito em pronto-socorro, né? Quando eu formei. Então, eu tive que vir com a cultura de pedir menos exames, o que o posto mesmo, o hospital aceitava pedir, e fazer a conduta com aquilo que tinha. Mas é outra cultura, né? O sistema de saúde público é para resolver ali, resolver ali. Passar um corticóide, isso. Quando a gente fala em prolongar a vida, em dar mais saúde, a gente tem que ter mais detalhe em alguns exames. Por exemplo, se você pega um valor de referência de um laboratório de vitamina B12, você vai ver que está lá do 190 e 780. A pessoa está com 199. Faz sentido ela estar se sentindo bem porque ela está dentro desse eixo aqui? Não faz. Não faz. E sabe por quê? Não tem tanto... Tem até estudos, mas porque você não vê uma política enfatizando a defesa da B12, por exemplo... Porque você não pode patentear vitamina. Você não pode patentear. Então, o Mounjaro é patenteado. Então, vale a pena você gastar 10 milhões num estudo, fazer ele bonitinho,
e depois você escolher o preço que ele vai ser vendido. É só você olhar as ações da Novordisk, das empresas que controlam as canetas de emagrecimento. Né? A Lilly, que é a dona do Mounjaro, enfim. Vitamina, você não pode chegar e falar, ó, vou fazer um estudo grande, que é caro, né? Com a vitamina, depois eu vou pegar e vender por esse valor. Eles não podem fazer isso. Então, por isso que muita gente cai em cima, fala que não tem estudos grandes. E não vai ter nunca. Não vai ter nunca. Porque ninguém vai ganhar dinheiro com isso, né? E a indústria precisa disso para ter retorno. Ah, mas o estudo tem 60 pessoas, foi bom o estudo. Ótimo. Tem um grupo de 60 pessoas que teve resultado, teve scores positivos. Aí o argumento da velha guarda é o quê? É um estudo pequeno. Tem estudo pequeno. Então vai ser sempre essa luta. Você tem que ir atrás, a pessoa tem que ir atrás de quem está sendo beneficiado com esse tratamento, se o que ela tem a falar. Não tem erro. A conta vai fechar ou não vai fechar. Entende? Então eu acho que é por essa linha. Mas voltando, terminou que eu não respondi essa pergunta. Eu falei, mas o que eu gosto de pedir? Vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, eu gosto de pedir principalmente para idoso. Vitamina do complexo B, não sou de pedir, selênio, vitamina C, mais em caso de pré ou pós-operatório, que influencia a parte de cicatrização. Hemoglobina glicada, que é a média do açúcar dos últimos 3 meses. A glicemia em jejum eu peço bastante. Hemograma. Basicamente, tem outros, mas se fosse falar assim, o que são, que mais é a parte da nutrologia, a parte hormonal, você tem que pedir, não tem jeito, é para fazer reposição. Até para você ver se a paciente precisa de gestrinona, vários pacientes chegam lá para mim, doutor, eu quero botar o chip da beleza. Calma. Não é assim. Primeiro que, no seu caso aqui, se eu for botar esse gestrinona aqui, vai dar ruim. Você não tem indicação clínica para botar o gestrinona. Vai te dar espinha, vai cair cabelo, você vai reter líquido. Então vai ser o oposto do chip da beleza, que eu odeio esse nome. Chip da beleza. Entendeu? Uma coisa que eu gosto muito, que é pouco falada agora, que tá começando a falar mais de longevidade, é o NAD. NAD, se eu pudesse, eu tava orando com todo mundo, passando NAD. Ó, gente, NAD aqui, NAD é fantástico. O que é o NAD? NAD é uma substância que nosso corpo já produz, só que com a idade ela vai parando de produzir, nosso corpo, né? E ele tá associado com todas as doenças crônicas inflamatórias. Quando a pessoa tem diabetes, tem menos produção de NAD. Quando a pessoa tem insuficiência renal, tem menos NAD. O NAD participa de todas as funções do corpo. Ele é um antioxidante. Isso eu costumo até falar no consultório, tá, Denise? É sério isso. Eu dou exemplo do NAD pro paciente falando, ó, se a gente pegar uma banana, descascar, deixar ela aqui em cima, voltar amanhã, a gente vai ver que ela vai ficar toda pretinha e escura, né? Se a gente fosse explicar o que tá acontecendo, o mecanismo que fez ela escurecer ali, ela perdeu oxigênio, ela tá inflamando, que é o que acontece com a gente todos os dias e a gente só reflete com o tempo algumas coisas. O cabelo ficando branco, ficando com rugas, a própria oxidação da idade, tá? O NAD, ele faz o quê? Ele, como fosse um segurança, entra no nosso corpo, quando ele vê essa reação nos tecidos que tá perdendo oxigênio, ele vai lá, doa um oxigênio para essa célula não perder oxigênio. Então, ele interrompe, diminui esse processo de envelhecimento natural que acontece com a gente. E isso impacta também, beneficia várias doenças. Porque ele dá mais disposição e energia. Ele melhora desempenho físico, melhora desempenho mental. Tem muitos pacientes que lá nos Estados Unidos já utilizam para tratar Parkinson, na dosagem mais alta, para parar sintomas de tremor, esquecimento, demência no idoso. Já está sendo muito usado, né? Aqui que demora mais um pouco. Eu costumo falar que quem não usa o NAD é quem não tem acesso ou não conhece, porque é incrível. Tá. E aí a gente conversava aqui, então, que é um implante. Isso. Você faz através do implante. Só que já que você vai fazer um implante, você já pode fazer uma combinação daquilo que for sua necessidade. Esse pensamento existe? Com certeza. Não é uma receita de bolo que todo mundo vai tomar a mesma coisa. Até porque se fosse assim, se a mulher fizesse o mesmo implante que o homem, daria muito ruim, né? Então é bem individualizado, tem que ver as queixas da paciente. Até porque a dosagem que uma amiga fala para outra, tô tomando esse aqui. Aí a amiga quer chegar lá e tomar a mesma coisa. Aí nela não deu nada, mas na amiga vai ter queda de cabelo, espinha, retenção de líquido, então é mais complicado, né? Falar específico é uma dosagem, é isso. A gente falava da perda de peso, e aí pro corpo
Isso, o corpo às vezes entende que a pessoa enlouqueceu, foi pro deserto, não tem mais, a pessoa tá passando fome, a restrição é tão grande, ou a mudança ali é tão grande, aquela perda de peso que hoje a gente já entendeu que tudo bem perder peso rápido, né? Não tem muito problema você perder rápido, porque o Monjaro faz isso. Perde mais acelerado do que 1 quilo por semana. Queria que você explicasse isso. Então, tanto da velocidade da perda de peso, quanto o impacto disso pro corpo. Porque você falou da queda de cabelo. Sim. Tem gente que relata isso muito forte. A diferença na pele, a pele fica mais oleosa, ou fica... Enfim, queria que você falasse um pouquinho. É como você fala, como você trouxe aí, né? Perder peso rápido depende muito. Se for aqueles pacientes que têm 150 quilos, 160, por saúde ele precisa perder peso mais rápido. Perfeito. Né? E às vezes não utilizar somente o Monjaro. Você vai tratar uma hipertensão alta, você não usa só uma medicação, você usa um losartana, usa diversas outras medicações em conjunto, vai acrescentando até chegar no nível terapêutico indicado. Tem paciente, quando eu trabalhava no SUS, tomava 4, 5 antihipertensivos. Obesidade é a mesma coisa, tá? Às vezes você entra só com o Monjaro e resolve, mas tem pacientes que precisa utilizar outras estratégias para diminuir compulsão, aumentar um pouco o gasto calórico, né? Tem que utilizar, não é só um mecanismo. E como você falou, se o paciente já está a longo prazo utilizando o Monjaro, ele diminui a quantidade de comida que ele ingere, né? E às vezes perde até a qualidade dos alimentos que ele está ingerindo. Então, com o tempo, ele vai perder nutrição. A nutrição que ele come no dia a dia. Então, com o tempo, vai perder cabelo, sim, vai piorar a qualidade da pele, a disposição não vai ficar a mesma. Ele precisa repor, precisa estar em acompanhamento médico. Porque a curto prazo, ok, perdeu peso, mas se ele continuar tomando a medicação, às vezes já estava com baixa de vitamina, começou a utilizar, restringiu mais a alimentação e não está com nutricionista, não está com médico, vai dar ruim. E como a gente falou do uso prolongado dos medicamentos, e aí, por exemplo, né, usando o Monjaro aqui para ilustrar, se a pessoa já tem capacidade de comer menos, né? Então, ela já faz uma restrição naturalmente por conta do remédio. Ela tem que escolher melhor o que ela vai comer, para o corpo realmente ficar nutrido. E a pergunta, né? Problemas podem ser gerados, porque é um medicamento, ele tem que ser metabolizado em algum lugar do corpo, assim como a gente fala de excesso de remédio dando problema no fígado, por exemplo. Eu queria que você explicasse um pouco essa parte. Ele tem até indicação para tratar gordura no fígado. De vários pacientes meus chegam hoje atendi um que estava no estágio 2, com gordura no fígado. Então, ele tem indicação para isso. O Monjaro é incrível porque, pense o seguinte, Denise, a obesidade é uma doença inflamatória crônica que atrapalha o metabolismo do corpo todo. Com o tempo, a pessoa vai ter problema no rim, a pessoa que tem excesso de peso vai ter problema no coração. E já viu que o Monjaro, ele reverteu doenças renais por conta da obesidade, do excesso de açúcar, doença metabólica, né? Já diminuiu gordura pericárdica, aquela gordura que fica em volta do coração. O Monjaro, ele tem facilidade mais de se ligar no receptor da gordura. Então, ele é incrível para isso. Mas tem que ser acompanhado. O uso crônico, o que não pode acontecer? O paciente chegar no dia seguinte, acordar e falar que não vai tomar mais. Você entendeu? Isso, se acontecer, vai ser um grande deslize e um risco ele ter um reganho de peso que foi uma luta para ele perder. Tá. E incrível como ganha rápido, né? Peso é uma coisa que ganha muito rápido. Muito rápido. Principalmente quem suspende do nada uma medicação. Que acontece muito, tá? É muito comum chegar no consultório o paciente que... desistiu. Largou. Então, perdeu os 10 quilos, chegou no objetivo, não vou tomar mais. Depois ganha mais. E vários cuidados que tem que ter, por isso que você precisa ter o acolhimento médico, né? Então, mulher que emagrece, ganha fertilidade. Era o momento que você queria engravidar, né? Porque é possível engravidar mais facilmente tendo perdido aí, de repente, 10, 15 quilos, né? Inclusive, a metabolização de anticoncepcional oral piora com o uso de medicações, tá, gente? Cuidado, façam acompanhamento médico, porque de vez em quando acontece de um beta-HCG vir positivo no consultório, viu? Perfeito, perfeito. Por conta dessa mudança, por causa do remédio, né? Sim. Menopausa. E aqui não quero falar só da menopausa quando ela já chegou, porque menopausa é uma data, é o aniversário de um ano sem a menstruação, né? É o aniversário. Mas tudo que envolve isso aqui já começa antes da falha menstrual. E às vezes começa
dizem, né, os estudos, 10 anos antes da menopausa chegar, né? Como é esse momento? Então, pensando aqui na vida das mulheres, né? Então, hoje a gente já pensa em entrar na menopausa. Normalmente você tem um filho pequeno. Um filho dependente seu, pelo menos. Que não seja exatamente pequeno, mas ele ainda tá dentro da tua casa. E tá em idade escolar, não tem nem 18 anos ainda. Tem a dependência emocional, tem todas essas questões. Você precisa estar com energia, você tá trabalhando, você tá no auge, você tá se sentindo bem. Você tá no lugar que você queria estar. Só que aí a cabeça tem uma idade, o corpo às vezes tem outra. Exatamente. Né? Fala um pouquinho sobre esse momento que às vezes a mulher não se dá conta de que faz parte desse envelhecimento e que já podia tomar uma atitude para diminuir os efeitos, para essa transição ficar mais suave, né, pra gente não ter uma prostração, falar de menopausa como se fosse uma coisa horrorosa, sendo que se a gente viver tempo suficiente, vai entrar sim na menopausa, vai viver quase metade da vida nela. Queria que você falasse sobre isso. O mais importante que para as mulheres, principalmente que estão me ouvindo, estão nessa fase da menopausa, é aceitar o momento que você tá, mas também não cruzar os braços e não fazer nada. Tô com menopausa, tô sem libido, é isso. Como muita pessoa chegou no meu consultório, paciente, e já aceitou que não tem libido e não ia cuidar, se eu não investigasse mais um pouquinho para saber como é que tava. Aí você vai olhar o exame, não, peraí, tá sem repor nada. Denise, se a mulher que já está na menopausa não fizer reposição hormonal, a chance dela desenvolver um problema de saúde maior é grande. Porque tem piora no metabolismo se você não repõe estradiol, tem piora na densidade óssea, então a chance de ter fratura é muito maior, queda de cabelo, depressão. Então, eu acho muito arriscado a mulher que está na fase da menopausa, está entrando, ela não querer se informar melhor o que ela pode fazer ali. Né? Por isso que é importante procurar um médico, não ouvir o influencer nessa hora, porque tem alguns casos específicos que a dosagem do hormônio que você for utilizar pode piorar os sintomas, né? Tudo hormônio é muito fino, é muito dosagem, né? É algo muito individual com o paciente, tem que saber mexer, principalmente com mulher, porque qualquer coisa é mais queda de cabelo, piora na espinha, retém mais líquido, engorda mais, então tem que ter mais cuidado, né? E pegando, então, pegar esse gancho da menopausa para falar do sono, mas aqui tem contraindicação para terapia de reposição hormonal. Sim, com certeza. É bem individual, né? Depende o que vai repor, a dosagem, porque se a pessoa também ela entrou na menopausa há muitos anos, tem uma faixa terapêutica que depois não faz sentido repor. Já passou do risco-benefício, né? Se pesar o risco-benefício, não faz mais sentido. Por isso que eu volto, se você tá sentindo alguns sintomas, olha aí no Google, no ChatGPT, que corrobora com o que a gente conversou aqui de libido, disposição, insônios, fogachos, o calorão que vem do nada, vale a pena investigar melhor seus hormônios. Porque não fazer a reposição nessa fase traz mais risco para a saúde a longo prazo. Agora, se já tem 10 anos que ela entrou na menopausa, ela não procurou nada, às vezes é mais arriscado você fazer o uso de reposição hormonal aqui. Não faz mais sentido, né? Então tem que ser conversado com o médico que acompanha essa pessoa. E ainda que não seja indicado para você o uso da terapia, né, o uso dos hormônios, fazer a terapia de reposição hormonal, com certeza você está no melhor lugar que você podia estar, né? Numa consulta médica para entender quais são as suas queixas e melhorar o que foi possível da maneira que foi possível também, né? NAD, por exemplo, é incrível para disposição, energia, foco, clareza mental. Não tem contraindicação. NAD não. Tá. Pegar o gancho do sono, porque o sono é uma queixa da menopausa e é uma questão que muda na velhice, né? Então a gente tem na nossa cabeça aquela imagem de idosos que acordam muito cedo, né? Então tem isso. Será que existe um despertar realmente mais cedo? Será que o idoso madruga sempre? Explica um pouquinho e como ter um sono reparador é o que faz a gente ter um dia bom, né? Fica péssimo o dia quando a gente não dorme bem. Nada vai funcionar direito, né? O estresse vai estar aumentado, a fome vai estar aumentado, o apetite, né? A pessoa quando dorme menos, ela come mais no outro dia. Os estudos comprovam isso com total clareza. Isso não é nenhum debate mais, né? Já é aceitável isso. Mas o que é mais importante? Por exemplo, a mulher que está na menopausa tem que olhar como é que está a progesterona dela, que é um hormônio que regula o neurotransmissor do relaxamento, o GABA. Progesterona é muito importante. Estradiol também. A mulher na menopausa tem que ser mais assistida. Mas, no geral, hoje mesmo eu atendi uma paciente, foi um retorno,
de uma paciente que ela usa o Garmin, né? É um relógio que, se você usa durante a noite, ele tem um controle do seu sono, da qualidade do seu sono, de forma resumida. E ela notou que com os manipulados que eu passei, tudo natural, a pontuação, o score do sono dela melhorou muito. Ela estava me falando hoje, pô, doutor, meu sono melhorou muito, eu acordo ótima, porque o sono é o momento que nosso corpo usa para reparar todas as agressões que a gente fez e consolidar o trabalho que a gente fez, a memória executiva, tudo. Regular a produção de hormônio, de cortisol. Então, o sono, eu digo que é um dos pilares mais importantes, não só no processo de emagrecimento, para longevidade, para performance, para tudo. Sono é fundamental. Sono é incrível. Então dá pra melhorar sempre o sono também. Com certeza, né? Com certeza. Hoje é o maior desafio, né? A gente fica nas telas aí o tempo todo, até tarde, o celular é uma coisa fácil. Então, tem que fazer uma higiene do sono, tem que botar o celular com iluminação menor, procurar nos mínimos detalhes, tentar mexer nessas questões que faz diferença. Você vai notar a diferença. Muita gente critica ou diz que a longo prazo pode ter prejuízo do uso dos remédios tarja preta para dormir. Eu entendo que em determinados momentos é ele que vai precisar ser usado mesmo. Mas pensando aqui em algo, mesmo sendo um tarja preta, precisando de receita, às vezes é uma receita diferente, simplesmente as pessoas conseguem ter acesso a isso, às vezes sem passar com o médico. Essa é uma realidade, né? De tudo que a gente falou aqui, precisaria reter a receita e a gente sabe que as pessoas conseguem comprar sem, né? O Retatrutida nem chegou na farmácia, já tem gente tomando. Então, e não dá pra compreender, né? E existe um motivo pra você reter essa receita, né? Podem ser remédios que geram dependência ou que têm outros efeitos colaterais, enfim. Mas queria entender do tarja preta, então você toma um remédio pra acordar e um remédio pra dormir. É uma crítica, até a pessoa faz a crítica com veivância, né? Então você toma um remédio pra acordar e um remédio pra dormir. Os remédios manipulados naturais, não são remédios, né? Mas os manipulados naturais podem trazer benefício. Dá pra fazer o desmame, quem usa o remédio tarja preta, às vezes tem que ter até como um apoio psicológico ali, né? Você tem que ter tem gente que faz isso, tem que ter uma caixa fechada do remédio. Se não, se tem 1 ou 2 comprimidos só, que dá pra 1, 2 dias, às vezes a pessoa toma metade, dá pra 4 dias, ela não fica em paz mais. Tem que ter ali o remedinho, senão a cabeça pira. Como que isso funciona? Dá pra fazer o desmame e é sempre a melhor alternativa, depende do caso? Desmame com medicações para dormir, os tarja pretas, são os mais difíceis, sendo bem sincero. Porque tem uma dependência psicológica absurda nos pacientes, absurda. Eles acham que eles não vão sobreviver sem a medicação. E muitas vezes, pelo tempo de uso, realmente fica difícil de tirar. Mas o real problema dessas medicações é que elas não fazem você induzir um sono saudável, que você entre em sono profundo e entre no sono reparador. Meio que você tá dando um pane no sistema, desligando, obrigando ele a desligar e no dia seguinte você acorda. Isso vai prejudicar a memória, isso vai trazer outros problemas de saúde, o desempenho no outro dia não vai ser o mesmo, porque muitas pessoas que tomam essas medicações acordam ainda meio dopada, acordam sem lembrar direito o que aconteceu à noite. Às vezes vai sair final de semana, bebe alguma coisa, tem um efeito rebote com a medicação aí, que às vezes a pessoa nem lembra o que aconteceu, acorda em outro lugar. Já teve isso, já tem paciente meu que aconteceu isso. Então eu acho perigoso esses remédios. Não é da minha cultura de atendimento eu prescrever isso, eu tento tirar. E é uma conversa que tem que ter com os pacientes, porque é a dependência mais difícil. Esses remédios para dormir. Uhum. Mas hoje já tem tanta coisa, Denise, tem tanto fitoterápico que é natural, tanta coisa boa, tanta coisa fantástica que realmente não vejo necessidade de ficar no tarja preta. Sim, tem os momentos que a pessoa precisa de uma bengala, de uma muleta, como antidepressivo, passou por um trauma, passou por um problema de perder um ente querido. Eu mesmo, quando eu tomei um tiro, eu fiquei um tempo tomando antidepressivo na minha adolescência. Uau. Então, entendo muito bem isso. Ele só soltou. Você sabe que você vai ter que contar essa história, né, doutor? Depois eu conto. Meu Deus. Enfim, fiquei um bom tempo tomando também, porque dava ansiedade. Acho que cada um tem que ter... É um momento. Precisou, ok. Mas a pessoa tem que sempre entender, comecei a tomar, mas... Vamos pensar aqui, depois que eu começar a melhorar, ir retirando aos poucos. Como você falou, o desmame. Se retirar de vez, vai dar ruim. Qualquer medicação, se tirar de vez dessas medicações que tiram o apetite, induzem o sono, vai dar ruim.
Adorei essa entrevista, doutor. Eu Adorei, também. achei que você explica tudo muito bem. Antes de passar o seu contato, eu vou te presentear aqui com o mimo da Farmácia de Manipulação Empório Magistral, nossa Obrigado. parceira aqui do Diálogo 360. A farmácia de manipulação tá aqui em São Paulo, mas o legal de fazer esse anúncio aqui é que eles entregam em todo o Brasil. Então, tá no país aí todo, você consegue receber o teu medicamento, o teu manipulado na sua casa. Uma empresa de confiança, uma farmácia de manipulação de confiança. Vai lá, tira sua dúvida, manda sua prescrição, pede o seu orçamento, ligando ou mandando mensagem no WhatsApp. O telefone é 11 5089 5123. 11 5089 5123. Eles estão no Instagram, @Empório Magistral, e o site é www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, por essa parceria, doutor. Quero te agradecer. Pedir pra você voltar outras vezes. Tem muita história aí, Júlia. Tem muita história, doutor, viu? Histórias pessoais até. Eu vou saber aqui que ele vai me contar. E os hormônios me ajudaram na recuperação, viu? Olha que bom. Até hoje a bola tá alojada aqui, ó, no meu peito. Até hoje aqui. E tá tudo bem. Tá tudo bem, só não posso fazer ressonância magnética, mas de resto tá tudo bem. Tá bom, acompanhando, enfim. E foi por isso que você se tornou médico? Me interessei muito pela área depois, eu só não achei que seria, porque eu imaginaria que eu consegui passar, mas deu certo. Meus pais incentivaram, deu certo. Que bom. Vou deixar seu contato, porque o doutor é ativo lá nas redes sociais também. Ele tá no Instagram, comemorou um marco aqui até hoje, né, doutor? Muito 12 mil seguidores, gente. Vamos aumentar o número também lá do doutor. @Dr. Daniel Nogueira, com 2 Is. @Dr. Dr. Daniel Nogueira. Tem 2 Is aí pra você, do jeitinho que tá escrito na sua tela. Vai lá. Vai curtindo as publicações, se inteirando, conhecendo mais, se informando sobre os assuntos. Eu adorei. Espero que você possa voltar numa outra oportunidade, doutor. Eu também adorei, Denise. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, viu? Foi ótimo. doutor. Foi excelente. Adorei. Um prazer, uma alegria. Prazer também. Ter você aqui, falou com clareza. Eu acho que é isso, né? O momento pede que a gente cuide mais da saúde, faça as mudanças de hábito. Você atende aqui em São Paulo? Sim, na Avenida Juscelino Kubitschek, na FK Nutrologia, e atendo no Alphaville também, lá na Avenida Copacabana. Tá, olha, fácil. Então, em 2 lugares aí da cidade, para você se consultar com o Dr. Daniel. Obrigada, viu? Eu agradeço. Venha sempre. Obrigada a você que tá sempre por aqui. Vai lá seguir o nosso Instagram também do Diálogo 360. É um perfil novo, eu preciso dessa ajuda para que você possa engajar lá, para que eu possa concentrar mais as postagens e os cortes lá no perfil do Diálogo 360. Enquanto isso, eu vou fazendo isso em collab com o meu perfil também. Mas tem muitas coisas aí também agora no meu perfil, os meus interesses de esporte, viu, doutor? A mudança de hábito, ela é interessante em qualquer fase da vida. Qualquer. Obrigada a você que está sempre por aqui. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.